Existe uma experiência que muita gente já teve e que quase ninguém sabe nomear. É a experiência de falar algo e não ser levado a sério. Não porque o que você disse fosse falso, não porque o seu argumento fosse fraco, mas porque algo em você, sua voz, sua aparência, sua origem, seu corpo, ativou silenciosamente no outro uma espécie de desconto automático de credibilidade. Exemplo: uma mulher, em uma reunião, propõe uma solução técnica. A sala continua. 15 minutos depois, um colega homem diz exatamente a mesma coisa, com outras palavras, e de repente a sala se ilumina. Que ideia excelente! A proposta é idêntica, a diferença é quem disse. Isso tem nome, tem estrutura, tem história e, o que talvez surpreenda, tem filosofia. Nos 2 primeiros episódios dessa série, percorremos o que o gênero é, a distinção entre biologia e cultura, a teoria da performatividade de Judith Butler, as tensões entre essencialismo, nominalismo, construtivismo, as propostas feministas que tentaram reconstruir o conceito. Nesse terceiro episódio, vamos deslocar a pergunta. Não vamos mais perguntar apenas o que é o gênero, vamos perguntar algo mais profundo e mais inquietante. Quem tem o poder de definir quem somos? Quem decide o que conta como verdade sobre o ser humano e o que acontece com aqueles que foram excluídos dessa conversa? Esse episódio vai atravessar o debate sobre gênero por múltiplos terrenos: a filosofia, a epistemologia, o direito, a realidade brasileira e a dimensão religiosa também. Não porque o tema seja infinito, mas porque ele é interdisciplinar por natureza. Alguns temas que parecem ter apenas uma dimensão revelam, ao ser investigados com cuidado, que na verdade tocam quase tudo. O gênero é um desses temas. Não porque seja uma chave que explica toda a existência humana, mas porque ele levanta perguntas que pertencem a todas as grandes disciplinas do pensamento. Quem somos, como sabemos, como devemos viver juntos e qual é o sentido do que vivemos. Então, vamos começar, não com a teoria, com a história. Imagine que você está diante de um mapa. O mapa descreve uma cidade. Tem ruas, bairros, edificações, pontos de referência. Você olha para ele e pensa, muito bem, isso é a cidade. Mas o mapa não é a cidade. O mapa é uma representação da cidade, feita por alguém, a partir de um ponto de vista específico, com determinados objetivos, destacando certas coisas e omitindo outras coisas. O filósofo Alfred Korzybski disse, no início do século XX, inclusive, uma frase que se tornaria clássica: o mapa não é o território. Quando pensamos sobre gênero, estamos sempre diante desse problema. Temos mapas, categorias, conceitos, teorias, leis, tradições religiosas, expectativas sociais, e tendemos a confundir esses conceitos, esses mapas, com o território, com a realidade em si. A filosofia, em sua forma mais essencial, é a arte de distinguir o mapa do território. É a capacidade de perguntar: esse conceito que estou usando para compreender a realidade, de onde vem? Quem o fez? O que ele ilumina? E o que ele deixa no escuro? Quando Simone de Beauvoir escreveu, em 1949, a frase "não se nasce mulher, torna-se mulher", ela estava fazendo exatamente isso. Estava mostrando que o mapa que a civilização ocidental havia desenhado para a categoria mulher não descrevia uma realidade natural e eterna, descrevia uma construção histórica, cultural e política. A mulher como passividade, como interioridade, como dedicação ao lar e à maternidade, essas não eram características que brotavam biologicamente do corpo feminino como florescem pétalas de uma planta. Eram ensinamentos, eram pressões, eram expectativas repetidas até que se tornarem, ou melhor, expectativas repetidas até se tornarem invisíveis, até parecerem natureza. É parecido com o que acontece com a língua que falamos. Você não escolheu a língua portuguesa. Ela veio para você antes de você poder escolher qualquer coisa. E através dessa língua, você pensa, sente, nomeia, interpreta. A língua parece sua, mas ela é, ao mesmo tempo, algo que te antecede e algo que te constitui. O gênero funciona de forma semelhante.
Ele chega antes de qualquer escolha consciente. E depois disso, ele organiza a experiência de uma maneira que parece simplesmente a realidade, não uma versão possível da realidade. Aqui é onde a filosofia tem algo muito importante a dizer. E é aqui que muita gente abandona o debate antes de chegarem a compreendê-lo. Existe uma diferença fundamental entre duas perguntas. A primeira, o gênero existe? A segunda, o que o gênero é? A primeira pergunta é mais simples. O gênero, como experiência vivida, como organização social, como sistema de significados que atribui expectativas, papéis e possibilidades a pessoas com base em sua anatomia, isso claramente existe. Existiu em todas as culturas conhecidas, ainda que de forma radicalmente diferente, inclusive. Né? A segunda pergunta é onde a filosofia encontra seu terreno mais complexo. O que o gênero é em sua natureza mais profunda? Qual é a sua essência? Qual é a sua substância, sua origem, sua necessidade? É precisamente isso que está em disputa. As respostas filosóficas mais influentes podem ser organizadas da seguinte forma. Primeira, o gênero como essência. Para os essencialistas, existem características intrínsecas e universais que definem o feminino e o masculino. Essas características podem ter fundamento biológico, psicológico, metafísico ou teológico, mas elas existem independentemente da cultura e da história. A maior parte da filosofia feminista contemporânea rejeita o essencialismo. Não porque seja impossível que diferenças biológicas existam, mas porque o essencialismo histórico foi sistematicamente usado para naturalizar a opressão. As mulheres são naturalmente mais emocionais, não é uma observação científica neutra, é uma afirmação carregada de história política. A segunda é o gênero como construção social. Para os construtivistas sociais, o gênero é uma realidade produzida pela cultura, pela história, pela linguagem e pelas relações de poder. Não existe um eterno feminino aguardando para ser descoberto. O que existe são práticas, expectativas e estruturas que, ao serem repetidas, criam a aparência de neutralidade. Terceiro, o gênero como posição estrutural. Para algumas correntes materialistas e marxistas, o gênero é, antes de tudo, uma posição na estrutura social, especialmente na divisão sexual do trabalho. Ser mulher não é uma identidade interior, é uma localização em um sistema de produção e reprodução da vida que distribui poder, recursos e reconhecimento de forma desigual. A quarta é o gênero como identidade vivida. Para outras tradições filosóficas, o gênero é primariamente uma experiência subjetiva de si mesmo. Não é apenas o que a sociedade atribui ao seu corpo, é o que você sente que é. E essa experiência tem uma realidade própria que não pode ser simplesmente reduzida à biologia ou à socialização. E quinta e última, o gênero como prática performativa. Lembra do episódio passado, né, que a gente também falou disso? Para Judith Butler, o gênero não é uma essência interior nem um papel social voluntário, é uma performance. Mas uma performance que não escolhemos livremente, que é regulada por normas que precedem qualquer indivíduo. Então, temos o gênero como essência, o gênero como construção social, o gênero como posição estrutural, o gênero como identidade vivida e o gênero como prática performativa. Essas não são apenas posições acadêmicas, são respostas diferentes a perguntas que tocam diretamente a vida. Porque dependendo do que você acredita que o gênero é, você vai responder de forma completamente diferente a perguntas como: o que é identidade trans? O que justifica ou não certas políticas públicas? O que deve ou não ser ensinado nas escolas? O que as religiões devem ou não dizer sobre o assunto? A filosofia não resolve essas disputas. Ela faz algo mais honesto e, para muita gente, mais difícil. Ela nos mostra que as disputas são reais, que os argumentos têm peso e que não existe uma resposta fácil que satisfaça a todos os critérios ao mesmo tempo. Até então, não existe. E é exatamente por isso que o debate sobre gênero é tão intenso, porque ele toca, ao mesmo tempo, questões de fato, questões de valor e questões de poder. Mas há uma questão que, ao longo desse episódio, vai se revelando como a mais fundamental de todas. Não é apenas o que é o gênero, é quem decide o que conta como verdade sobre o gênero e quem foi historicamente excluído dessa decisão. É exatamente aqui que entramos agora. Pense em uma universidade do início do século XX, grandes bibliotecas, professores brilhantes, debates filosóficos intensos sobre a natureza da realidade, da ética, da política, do conhecimento. Agora pense, quem estava nessa sala?
na imensa maioria dos casos, eram homens, brancos, europeus ou norte-americanos, de famílias com acesso à educação. Isso não significa que o que produziram fosse falso ou sem valor. Significa que havia um viés profundo, invisível, em quais perguntas eram feitas, quais experiências eram tomadas como ponto de partida e quais vozes eram consideradas legítimas para falar sobre a condição humana. A epistemologia é a parte da filosofia que se pergunta como conhecemos. Quais são os limites e as condições do conhecimento humano? O que separa a crença de saber, opinião de verdade? A filósofa Sandra Harding organiza as respostas a essa questão em 3 correntes principais que vale examinar com cuidado. A primeira resposta é o empirismo feminista. A posição mais moderada, e talvez por isso a mais influente em ciências aplicadas. O empirismo feminista, no caso, não rejeita a ciência. Não diz que o método científico é fundamentalmente machista. Diz algo mais preciso. A ciência foi feita com viés. E o viés é um erro científico, não apenas um erro moral. Durante décadas, os ensaios clínicos de medicamentos cardíacos foram realizados predominantemente em homens. A justificativa era que as flutuações hormonais das mulheres complicariam os dados. O resultado foi que, por muito tempo, os sintomas de infarto em mulheres, frequentemente diferentes dos sintomas em homens, foram ignorados ou mal diagnosticados. Mulheres morreram porque a ciência havia assumido que o corpo masculino era o padrão humano. Para o empirismo feminista, isso não é um problema com a ciência em si. É um problema com a má prática científica. A solução? Aplicar o método com mais rigor, incluindo mais perspectivas, corrigindo os vieses. Uma ciência melhor não é uma ciência ideológica, é uma ciência que reconhece os seus próprios pontos cegos. Na segunda resposta, temos a teoria do ponto de vista. Aqui, a análise se aprofunda. Pensadores como Nancy Hartsock e a própria Sandra Harding propõem algo que, à primeira vista, parece contraintuitivo. Quem está em posição de subordinação na estrutura social, muitas vezes tem acesso a uma visão mais completa da realidade do que quem está no topo. A lógica é a seguinte: quem está no poder tem interesse em acreditar que o sistema é justo e natural. Quem está subordinado não tem esse luxo. Para sobreviver, para navegar em um sistema que não foi feito para ele, precisa compreender tanto a experiência quanto a lógica de quem domina. É como a diferença entre quem está dentro do palácio e quem está fora. O rei conhece o palácio com intimidade, os salões, as intrigas, as cerimônias, mas ignora completamente o que acontece do lado de fora dos portões. O camponês, por sua vez, precisa entender tanto o que acontece lá fora, quanto as regras que vêm de dentro do palácio, porque elas determinam sua vida. Ele conhece 2 mundos, o rei conhece apenas um. Isso não significa que o ponto de vista dos marginalizados seja infalível ou automaticamente superior. Significa que ele oferece uma perspectiva mais ampla sobre a estrutura social, especialmente sobre como o poder opera de forma invisível. Sandra Harding chama isso de objetividade forte. Não é relativismo. É uma posição que diz, para conhecer melhor, comece pelas perguntas que emergem da experiência dos que foram excluídos. Elas revelam os pressupostos que o centro esconde. A terceira resposta são os saberes situados. A bióloga e filósofa Donna Haraway leva a análise a outro nível. Ela critica tanto a ciência tradicional quanto a certas versões da teoria do ponto de vista. A ciência tradicional, argumenta Haraway, pratica o que ela chama de truque divino, a pretensão de observar a realidade a partir de nenhum lugar, como se fosse possível sair do próprio corpo, da própria história, do próprio contexto social e ver o mundo de um ponto de vista absolutamente neutro e universal. Esse truque é uma ilusão. Todo conhecimento é produzido por alguém, em algum lugar, em algum momento histórico, com determinadas ferramentas conceituais. Isso não significa que todo conhecimento é igualmente válido. Isso seria relativismo. Significa que todo conhecimento é parcial e que a objetividade não vem de negar essa parcialidade, mas de ser honesto sobre ela. A verdadeira objetividade, para Haraway, é a capacidade de estabelecer conexões críticas entre perspectivas parciais diferentes, criando, coletivamente, um quadro mais rico e mais responsável da realidade. Há algo profundamente humilhante e, ao mesmo tempo, profundamente libertador nessa ideia. Nenhum de nós vê o mundo de um ponto de vista absoluto. Todos nós olhamos de algum lugar. A questão não é sair desse lugar, isso é impossível. A questão é saber de onde estamos olhando e o que isso ilumina e o que isso esconde. A filósofa britânica Miranda Fricker
Desenvolveu um conceito que, desde que tomamos contato com ele, é impossível não enxergar em praticamente toda a situação social. Ela o chama de injustiça epistêmica. A ideia é a seguinte: o poder social não afeta apenas quem tem acesso a recursos materiais, dinheiro, saúde, segurança. Ele afeta algo ainda mais fundamental. Quem é reconhecido como sujeito legítimo do conhecimento? Quem pode falar e ser levado a sério? Fricker identifica duas formas dessa injustiça. A primeira ela chama de injustiça testemunhal. Acontece quando alguém recebe menos credibilidade do que merece simplesmente por causa de quem é. Não pelo que diz, não pela qualidade do argumento, mas por ser mulher, por ser negro, por ter determinado sotaque, determinada origem, determinado corpo. Voltemos ao exemplo lá do início. A mulher na reunião cuja ideia só ganha peso quando o homem a repete. Isso não é apenas injusto no sentido moral, é uma injustiça epistêmica. A pessoa é tratada como se fosse um depositário menos confiável da verdade, como se sua percepção da realidade valesse menos. A segunda forma ela chama de injustiça hermenêutica. É mais sutil e talvez mais profunda. Acontece quando a sociedade não tem as ferramentas conceituais, as palavras, os conceitos, as categorias, para compreender a experiência de um grupo. Pense no assédio sexual. Durante a maior parte da história, mulheres viviam experiências de violência e humilhação no ambiente de trabalho. Essa experiência existia, mas não havia um nome para ela. Não havia um conceito coletivo que permitisse às vítimas nomear o que sofriam, comunicar a outros e buscar reparação. A experiência ficava encerrada dentro de si. Um problema pessoal, sensibilidade excessiva, flerte mal interpretado. O sofrimento era real, mas a linguagem disponível não conseguia capturar esse sofrimento. Quando o movimento feminista cunhou o conceito de assédio sexual, algo se transformou. Não apenas politicamente, cognitivamente. De repente, uma experiência que estava no escuro ganhou luz. O conceito preencheu uma lacuna hermenêutica. E isso permitiu que o dano fosse reconhecido, nomeado e combatido. Isso nos leva a uma percepção que muda a forma como olhamos para o debate público. Muito do que chamamos de disputa ideológica é, na verdade, uma batalha por linguagem. Uma luta para criar, preservar ou destruir as ferramentas conceituais através das quais determinadas experiências são tornadas visíveis ou invisíveis. E quando entendemos isso, entendemos por que o debate sobre gênero é tão acalorado, porque a linguagem não é neutra. Ela cria ou apaga mundos inteiros de experiência. Isso nos leva ao terceiro movimento. Se o conhecimento nunca é neutro, se as categorias que usamos têm origem e têm história, o que acontece quando examinamos de onde vieram as categorias com as quais pensamos o gênero? Quem as criou? A serviço de quê? Existe uma crítica que surgiu de dentro do próprio movimento feminista e que é por isso ainda mais difícil de ignorar. Durante muitas décadas, o feminismo ocidental falou em nome das mulheres. Mas de quais mulheres estava falando? A experiência que serviu de ponto de partida para grande parte da teoria feminista clássica era a experiência de mulheres brancas, de classe média, urbanas, ocidentais, heterossexuais. Essa experiência é real, mas ela não é universal. E quando é tomada como universal, ela silencia todas as outras. Uma mulher negra no Brasil não experimenta apenas o machismo. Ela experimenta o machismo atravessado pelo racismo, atravessado pela classe, atravessado pela herança colonial. Essas não são opressões que se somam aritmeticamente. Uma mais outra mais outra. Elas se entrelaçam e se transformam mutuamente. A forma como o racismo a atinge é diferente porque ela é mulher. A forma como o machismo a atinge é diferente porque ela é negra. E a forma como a classe a atinge é diferente porque ela carrega as duas marcas anteriores. A jurista e filósofa Kimberlé Crenshaw desenvolveu o conceito de interseccionalidade para dar nome a essa complexidade. A metáfora que ela usa é a de um cruzamento de ruas. Tá? Imagine uma intersecção onde trafegam ao mesmo tempo carros vindo de várias direções. Racismo, sexismo, classicismo. Se um acidente acontece nessa intersecção, não é possível dizer que foi causado apenas pelo trânsito vindo de uma direção. O dano é produzido pelo encontro de múltiplas forças. A interseccionalidade não é apenas uma teoria acadêmica. É um instrumento de análise que revela o que o pensamento em categorias isoladas esconde.
Quando você analisa o racismo sem considerar o gênero, invisibiliza a experiência específica das mulheres negras. Quando você analisa o sexismo sem considerar a raça, você invisibiliza que o sexismo age de formas muito diferentes dependendo da posição racial da pessoa. Para a filosofia, a interseccionalidade levanta uma questão metodológica fundamental. Toda análise que opera com categorias isoladas, mesmo quando bem intencionada, corre o risco de reproduzir, em outro nível, a mesma lógica da universalização que eu criticava. No Brasil, essa crítica ganhou formas próprias e, diria, mais radicais. Porque aqui o debate sobre gênero não pode ser separado da herança da escravidão, do colonialismo e da violência racial que moldou a formação social do país. Lélia Gonzalez, filósofa, antropóloga e ativista brasileira, que pensou e escreveu principalmente nas décadas de 70 e 80, foi uma das primeiras intelectuais a mostrar que as teorias feministas importadas da Europa e dos Estados Unidos não davam conta de explicar a subjetividade das mulheres negras brasileiras. Gonzalez trouxe a psicanálise para o debate de uma forma singular. Ela analisou os papéis que a mulher negra foi forçada a ocupar ao longo da história brasileira. A mucama, a mãe preta, a mulata do carnaval, como figuras que revelavam, de forma cristalina, a profunda articulação entre racismo, sexismo e a mitologia da democracia racial brasileira. A chamada democracia racial, a ideia de que o Brasil seria um país de convivência harmoniosa entre raças, de uma miscigenação pacífica, era, para Gonzalez, uma mentira que funcionava como um mecanismo de dominação. A mistura racial que o país celebrava havia sido, em grande medida, produto de violência sexual sistemática. E o corpo da mulher negra era o território onde essa violência havia se inscrito. A filósofa argentina Maria Lugones desenvolveu um conceito que aprofunda ainda mais essa análise, a colonialidade de gênero. A tese é provocadora. O sistema moderno de gênero, com sua binaridade rígida entre homem e mulher, com suas hierarquias e expectativas, não é uma realidade universal que o colonizador encontrou em todos os lugares. É uma imposição colonial. Antes da colonização, muitos povos indígenas das Américas reconheciam e integravam em suas estruturas sociais indivíduos que não se encaixavam na binaridade masculino-feminino. Muitas sociedades africanas possuíam formas de organização do parentesco, da sexualidade e da identidade que não seguiam o modelo europeu burguês heterossexual. A colonização não apenas roubou terra e corpos, roubou formas de ser, impôs uma ontologia, uma visão do que é real, do que é possível, do que é humano, que apagou modos de existência que não caberiam no sistema de gênero binário europeu. Isso não significa idealizar as sociedades pré-coloniais como paraísos de liberdade de gênero. Eles tinham suas próprias hierarquias, suas próprias formas de violência. Mas significa reconhecer que a binaridade de gênero, que hoje parece óbvia e natural, masculino e feminino, como as únicas categorias possíveis, rigidamente separadas e hierarquicamente organizadas, tem uma história ocidental. E compreender isso muda a pergunta. Não é mais apenas como podemos alcançar a igualdade dentro do sistema de gênero existente. É também como chegamos a este sistema. A que interesse ele serve? E que outras formas de organizar a vida foram destruídas no caminho. Essas não são apenas perguntas teóricas. Elas têm consequências jurídicas concretas. E é aqui que o episódio se move para o ato onde vamos discutir o terreno do direito. O direito é o lugar onde os debates abstratos da filosofia se encontram com a vida concreta das pessoas. Uma teoria filosófica pode permanecer no mundo das ideias indefinidamente. Mas quando um tribunal precisa decidir quem tem direito à proteção legal, quem pode se casar, quem pode retificar seu nome em documentos, quem pode herdar, quem pode ser julgado de determinada maneira, as categorias filosóficas ganham peso de lei. Historicamente, o direito operou com uma invisibilidade de gênero que, na prática, reproduzia e legitimava as hierarquias existentes. Leis aparentemente neutras, iguais para todos, produziam resultados profundamente desiguais, porque ignoravam que homens e mulheres não partiam do mesmo ponto de partida social. O constitucionalismo democrático moderno tenta corrigir isso com a distinção entre igualdade formal e igualdade material. A igualdade formal diz todos são iguais perante a lei.
A igualdade material diz, para que todos sejam tratados de forma genuinamente igual, é preciso reconhecer e compensar as desigualdades históricas que fazem com que as pessoas não partam do mesmo lugar. Né? Aqui, na igualdade formal, a gente fala de equidade. No Brasil, 3 marcos jurídicos ilustram bem como o conceito de gênero transformou o direito. A Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, representa uma virada conceitual. Ela não apenas criminaliza a violência doméstica com mais rigor, ela nomeia explicitamente que essa violência tem base de gênero, que acontece porque uma pessoa é mulher ou porque ocupa uma posição de subordinação em uma relação de poder marcada pelo patriarcado. Isso é relevante filosoficamente. O direito reconheceu que certas formas de violência não são apenas crimes individuais, são expressões de uma estrutura. E que a resposta jurídica precisa reconhecer essa dimensão estrutural para ser eficaz. Em 2015, veio a lei do feminicídio. O Brasil qualificou o homicídio de mulheres quando cometido por razões de gênero. A lei codificou, em termos jurídicos penais, a ideia sociológica de que há crimes que são cometidos não apenas contra uma pessoa, mas contra uma condição. A condição de ser mulher em uma sociedade que ainda atribui a certos corpos uma hierarquia menor. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro garantiu às pessoas transgênero o direito de retificar nome e gênero nos documentos de identidade, sem necessidade de cirurgia ou laudos médicos. A decisão fundamentou-se no princípio da dignidade da pessoa humana, o reconhecimento de que a identidade de gênero de uma pessoa não pode ser definida por outros, nem condicionada a intervenções corporais que ela não deseja. Então, aqui em 2018, vemos, por meio de decisão do STJ, a garantia, né, desse direito para as pessoas transgênero. Essa decisão é filosoficamente interessante por uma razão específica. Ela separou 2 domínios que historicamente andavam juntos, o sexo, como registro biológico, e o gênero, como identidade. E ao fazê-lo, incorporou ao ordenamento jurídico uma visão de gênero que é, ao mesmo tempo, construtivista na teoria e protetora na prática. O direito nos lembra de algo que a filosofia às vezes esquece. As disputas conceituais têm consequências reais. O que a sociedade decide que é uma mulher, o que decide que é violência de gênero, o que decide que é identidade legítima, essas decisões determinam quem vive mais seguro, quem tem acesso a proteções, quem é reconhecido como sujeito de direitos. E quando o direito começa a exigir que juízes julguem com perspectiva de gênero, como faz a recente diretriz do Conselho Nacional de Justiça, está reconhecendo algo que a epistemologia feminista havia apontado décadas antes, que o julgamento pretensamente neutro pode reproduzir, de forma inconsciente, os preconceitos estruturais da sociedade. Mas o debate sobre gênero não vive apenas nos parlamentos, nos tribunais e nas universidades. Ele vive com intensidade, às vezes brutal, no cotidiano de uma sociedade profundamente religiosa como a brasileira. E é aqui que o episódio precisa entrar em um território que muitas vezes é evitado, o território da fé. A relação entre gênero e religião é talvez o terreno mais complexo e mais carregado de toda essa série, inclusive. É complexo porque envolve ao mesmo tempo texto sagrado e interpretação, tradição e transformação, fé e razão, autoridade e experiência pessoal. E é carregado porque, para muitas pessoas, a religião não é apenas um sistema de crenças, é o horizonte de sentido dentro do qual a vida inteira faz sentido ou não faz sentido. Né? Por isso, antes de qualquer análise, é preciso estabelecer uma postura. Esta aqui não é uma crítica à fé religiosa. É uma investigação filosófica sobre como diferentes tradições religiosas têm pensado a questão do gênero e como essas interpretações interagem com as transformações da vida humana contemporânea. Um dos pontos de partida mais reveladores é a pergunta sobre a natureza de Deus. Todas as grandes tradições monoteístas, judaísmo, cristianismo, islamismo, desenvolveram-se em contextos históricos profundamente patriarcais. Isso deixou marcas profundas na linguagem religiosa. Deus como Pai, Deus como Rei, Deus como Senhor. Metáforas de soberania masculina que organizaram não apenas a teologia, mas a estrutura das instituições religiosas e a distribuição de autoridade dentro dessas estruturas religiosas.
A teóloga Mary Daly formulou de maneira incisiva o problema. Se Deus é representado exclusivamente como masculino, a masculinidade torna-se um atributo do divino. E, portanto, o homem aproxima-se de Deus de uma forma que a mulher não pode se aproximar. A linguagem sobre Deus não é teologicamente neutra. Ela produz efeitos sociais reais. Por outro lado, teólogas como Elizabeth Schussler, Fiorenza e no Brasil Ivone Gebara, ou Gebara, né? Desculpe aí se eu estou errando as pronúncias, mas tentando aqui pronunciar esses nomes, realizaram um trabalho que chamam de hermenêutica da suspeita. Hermenêutica da suspeita. Lê os textos sagrados reconhecendo que eles foram escritos, compilados e interpretados dentro de culturas patriarcais e que, portanto, é preciso distinguir o que é revelação e o que é condicionamento histórico. Esse é um projeto interno às tradições religiosas, não é uma rejeição da fé. É uma forma de fidelidade mais profunda ao que as tradições consideram sua mensagem essencial. Para Gebara, o Deus bíblico é um Deus de libertação, e um Deus de libertação não pode ser usado para justificar a opressão de metade da humanidade. Dentro do próprio cristianismo, existem pelo menos 3 posturas distintas sobre o gênero, e elas não são simplesmente tradicional versus progressista, elas têm fundamentos teológicos elaborados. A postura complementarista, defendida pela Igreja Católica, pela maioria das igrejas ortodoxas e por muitas denominações evangélicas, afirma que homens e mulheres possuem igual dignidade diante de Deus, mas papéis diferentes e complementares. Diferença não é hierarquia, argumenta. É complementaridade na diversidade. A postura igualitária, defendida por várias igrejas protestantes históricas, argumenta que o patriarcado é consequência do pecado, não da criação. Cristo veio para restaurar a igualdade original. E a carta de Paulo aos Gálatas, que diz que em Cristo não há homem nem mulher, não é retórica. É uma afirmação teológica sobre o que é redenção, ou melhor, o que a redenção realiza. A postura queer teológica, representada por pensadoras como Marcella Althaus-Reid, vai mais longe e questiona se a fixação em binaridade de gênero é ela mesma um aprisionamento teológico. Para ela, Deus é essencialmente aquilo que transborda toda a categorização humana. E o próprio Cristo, em seu ministério, bordou as fronteiras de gênero de sua época de formas que a teologia tradicional raramente reconhece. O que é fascinante nesse debate é perceber que as 3 posturas se fundamentam nos mesmos textos. Isso não significa que todas as interpretações são igualmente válidas do ponto de vista interno às tradições. Esse é um debate que pertence às comunidades religiosas, inclusive. Mas significa que o texto sagrado não resolve automaticamente a disputa. A interpretação é sempre uma ação humana situada historicamente e nenhuma tradição está isenta de ter suas interpretações questionadas. Quando ampliamos o olhar para além do monoteísmo abraâmico e olhamos para o hinduísmo, o budismo e o taoísmo e as religiões de matriz africana, o quadro se torna muito mais complexo e muito mais interessante. O hinduísmo tem em Ardhanarishvara uma divindade que é literalmente metade Shiva e metade Parvati. Metade masculino, metade feminino. Uma representação de que o sagrado transcende a binaridade. A Shakti, a energia feminina primordial, não é secundária ao princípio masculino. É o princípio ativo da criação, inclusive. O budismo, através da filosofia da vacuidade, argumenta que o gênero não possui existência inerente. É uma construção conceitual que existe no nível da verdade convencional, não da verdade última. A mente iluminada transcende as categorias de masculino e feminino. O taoísmo, com a dança inseparável do yin e do yang, ensina que nenhum ser é puramente masculino ou feminino, que toda pessoa carrega as energias masculina e feminina, e que a sabedoria consiste em cultivar o equilíbrio entre essas energias, entre o masculino e o feminino de cada um. E nas religiões de matriz africana, especialmente no candomblé brasileiro, o gênero funciona com uma fluidez que simplesmente não existe nas tradições europeias. Orixás masculinos são incorporados por mulheres, orixás femininos por homens. A autoridade espiritual máxima frequentemente repousa nas mãos da mãe de santo, das mães de santo. O que isso nos diz? Que a associação rígida entre determinados papéis de gênero e determinados corpos não é uma constante religiosa universal. É uma construção histórica de certas tradições em certos contextos. E isso não invalida essas tradições, mas convida a
humildade sobre o que é revelação e o que é condicionamento cultural. Né? Convida a gente a olhar isso com uma postura mais humilde. A psicologia das religiões nos diz algo complementar, que a forma como as tradições religiosas regulam o gênero e a sexualidade tem consequências profundas na saúde mental das pessoas. Comunidades que acolhem as diferenças de gênero de forma não punitiva tendem a produzir, em seus membros LGBTIA+, menos depressão, menos ansiedade, menos ideação suicida. Isso não é argumento teológico, tá? É um dado empírico. E ele precisa ser levado a sério nas discussões sobre o papel das instituições religiosas na vida pública. E claro, né, se você frequenta uma comunidade que tem, sim, que não acolhe diferenças de gênero, isso pode ter, sim, uma repercussão negativa naquelas pessoas que não são acolhidas fazendo parte daquele lugar. Chegamos aqui ao final dessa jornada longa, final do episódio, né? E talvez o momento mais importante seja este. Não porque vamos resolver as disputas que percorremos, mas porque podemos nomear com mais precisão o que está em jogo hoje, nessa discussão de hoje, né? Começamos com a filosofia e percebemos que o gênero não é apenas um tema. É um problema filosófico genuíno, sobre o qual não existe consenso e onde diferentes respostas produzem implicações muito diferentes para a vida prática. Passamos pela epistemologia e descobrimos que a forma como produzimos conhecimento não é neutra, que o ponto de vista do observador importa, que vozes foram sistematicamente excluídas da produção do saber e que isso empobreceu não apenas a política, mas a própria ciência. Examinamos a interseccionalidade e a crítica decolonial e percebemos que o debate sobre gênero não pode ser separado do debate sobre raça, classe e colonialismo. Que a experiência da mulher branca europeia, tomada como universal, invisibilizou experiências muito diferentes. Vimos o direito sendo transformado por essas categorias e percebemos que conceitos filosóficos abstratos se tornam, eventualmente, leis que determinam quem vive com mais ou menos proteção, dignidade e segurança. E adentramos o território religioso, onde o debate é mais intenso e mais pessoal, porque ele toca a questão do significado, que é onde o ser humano mais precisa de orientação e onde mais se sente ameaçado. O que permanece ao final? Permanece uma pergunta que atravessou todos os atos de forma diferentes, mas sem nunca abandonar o centro da cena. Quem tem o poder de definir quem somos? E o que acontece com aqueles que foram excluídos dessa definição? Essa pergunta não é uma pergunta política. Não é apenas uma pergunta política, melhor dizendo. É uma pergunta existencial. É a pergunta que cada pessoa enfrenta quando descobre que parte da sua identidade não foi reconhecida. Que sua experiência não encontrou linguagem, que o mapa que a sociedade ofereceu não correspondia ao território que ela habitava. E é uma pergunta filosófica porque toca os fundamentos do conhecimento, da ética, da metafísica, da política ao mesmo tempo. Né? Inclusive, as perguntas existenciais são por si só filosóficas também. Né? Aqui é onde a filosofia pode oferecer algo que nenhuma ideologia oferece. A capacidade de suportar a complexidade sem resolvê-la prematuramente. A capacidade de permanecer com a pergunta, a capacidade de ser humilde o suficiente para entender que não temos resposta que cobre todos os problemas dessa questão. Não existe uma resposta simples para o que gênero é. Não existe uma tradição que tenha capturado toda a verdade sobre o assunto. Não existe uma lei que resolva tudo. Não existe uma teoria que explique cada experiência. O que existe é uma condição humana compartilhada. A condição de seres que precisam de significado, de reconhecimento, de pertencimento, de categorias que os ajudem a compreender quem são, e que ao mesmo tempo transborda qualquer categoria que sobre ele seja imposta. Talvez a contribuição mais honesta que a filosofia possa oferecer nesse debate não seja uma conclusão, mas uma postura. A disposição de ouvir experiências que diferem das nossas, né? A capacidade de questionar os mapas que herdamos, a coragem de reconhecer que o que parece natural pode ser histórico e que o que parece óbvio pode ser uma construção que serviu a interesses específicos. E, acima de tudo, a humildade de saber que nenhum de nós vê a realidade de um ponto de vista absoluto. Que todos nós olhamos de algum lugar, né? E que o reconhecimento dessa parcialidade não é fraqueza, é a condição de possibilidade de um diálogo genuíno. Talvez a pergunta mais importante nunca tenha sido o que é o gênero, inclusive, né? Talvez seja como seres humanos, com corpos, com histórias, com culturas, com espiritualidades, com conflitos, constroem formas de vida que sejam ao mesmo tempo livres, responsáveis, singulares e solidárias? Essa é a pergunta que este episódio deixa aberta. Porque ela não tem resposta fechada, ela tem apenas uma exigência, que continuemos pensando.
por hoje, obrigado por ter feito essa jornada conosco, tá? A gente volta no próximo episódio para fechar essa discussão sobre gênero. A gente fecha no próximo episódio para partir para outros temas. Bom, a filosofia como arte de viver não termina quando o episódio acaba. Ela começa quando você carrega as perguntas por fora daqui. Então, espero que reflita um pouco sobre o que a gente discutiu hoje. E se tem algum amigo, alguma amiga que gostaria de entrar nessa roda de conversa, chama aqui para assistir esse episódio. Compartilhe esse episódio com esse seu amigo, com essa sua amiga. E assim ajuda também o nosso podcast a crescer. Obrigadão por ter acompanhado até aqui e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.